Boa noite, estamos aqui ao vivo mais uma vez em Rondonópolis, no Mato Grosso, começando mais uma live. Dessa vez nós vamos discutir um tema muito importante, muito relevante, que é o papel da igreja na pandemia, especialmente a compreensão e compreendendo o valor da espiritualidade. Para me poder trazer esse tema tão relevante, tão complexo para a gente poder discutir, nós temos aqui a presença então do reverendo Emerson. Satisfação, reverendo, da Igreja Batista Luz e Vida, da Igreja Presbiteriana Luz e Vida, e também do pastor Valdeci, presidente da Associação Batista Sul. Eu vou pedir para o pastor Valdeci começar as apresentações, né? Depois nós continuamos os nossos trabalhos aqui na nossa live. Boa noite a todos, obrigado pelo privilégio de participar desta live com vocês. Quero dar um grande abraço ao coronel, ao nosso querido pastor Anderson e Emerson, e também dizer a todos que é um prazer, porque nossa missão é divulgar a palavra de Deus, o Evangelho. Deus nos chamou para sermos ministros dele, para esse tempo, pregar a palavra de Deus, confortar as pessoas, o Evangelho da salvação. Eu sou pastor há 40 anos já, consagrado ao ministério, pastor batista da Convenção Batista Brasileira. Hoje estou aqui em Rondonópolis já há 32 anos. Hoje eu pastoreio a Igreja Batista Getsemane, ali no Parque São Jorge. E é uma alegria muito grande. E a gente vê que a igreja, ela tem sempre a sua mensagem atual. A igreja é importantíssima no contexto da humanidade. A igreja, no mundo, ela tem um papel preponderante para abençoar as pessoas, para orientar, para levar o amor de Deus. A igreja tem exercido papel preponderante também no Estado. A contribuição da igreja para com o Estado é fundamental em todos os aspectos da família, das pessoas, né, dos projetos sociais. Enfim, a igreja é uma entidade abençoada por Deus. A igreja é fundada por Jesus Cristo. Ela precisa estar no mundo ainda, tem uma missão de militância nesse mundo. Ela ainda tem um alvo grandioso nesse mundo, uma missão muito importante. Então, a gente, como ministro da Igreja do Senhor, a gente sabe também do nosso papel, da nossa importância, e não negamos isso. E esse tempo é um tempo também de a gente aproveitar as oportunidades para destacar a importância da igreja, da comunhão, a importância do evangelho na vida das pessoas. Sem dúvida, a espiritualidade, ela ocupa um lugar muito importante em cada ser humano. Nós somos tricotomistas, abraçamos a ideia de corpo, alma e espírito. Então, nosso corpo tem que estar perfeito, precisa estar bem de saúde, nossa alma também precisa estar bem, e o nosso espírito também precisa ser cuidado, precisa ser tratado para que a totalidade do ser possa estar bem também. Então, o objetivo nosso, como igreja, é trabalhar também o ser humano no seu todo. E isso que nós entendemos que Deus também mandou Jesus Cristo para restaurar o ser humano no seu todo. Então, a igreja hoje, ela é importante demais nesse aspecto. A minha saudação a todos, também os ouvintes, participantes desta live. Obrigado, pastor Valdeci. Reverendo Emerson, satisfação de ter o senhor também aqui. Pedir que o senhor também faça suas considerações para a gente começar o nosso trabalho importante de hoje, né? Muito bem, em primeiro lugar, boa noite a todos, é um prazer participar desse momento de formação, quando nós estamos reunidos. Em primeiro lugar, porque eu tenho a chance de conhecer o Coronel Bonotto, espero que o senhor continue abençoando a sua vida e a sua história. Logo depois, tendo contato com o pastor Valdeci, que é considerado como uma das grandes lideranças da cidade de Rondonópolis, do nosso estado. Ele, juntamente com o reverendo Afro, são dois pastores importantes que fazem parte da história do evangelho aqui na nossa cidade. O meu nome é Emerson, eu sou pastor basicamente há 17 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Durante 10 anos eu estive pastoreando na região de Jaciara. Logo depois fui transferido para cá, estou ali no bairro Jardim Rondônia, na Igreja Presbiteriana Luz e Vida. E também é um prazer participar desse momento onde nós teremos a chance de pensar sobre uma série de assuntos e valores importantes e, de alguma maneira, transmitindo um conceito absoluto de que a igreja também faz parte desse processo histórico
e ela foi chamada para comunicar o evangelho, esse evangelho transformador que considera o homem na sua totalidade, o modo como ele existe, e o modo como a igreja pode se tornar, como tem sido historicamente, um veículo da proclamação do amor, da justiça, tratando os seres humanos a partir daquele conceito básico do Antigo Testamento, que Deus criou todos os seres humanos segundo a sua imagem e semelhança, e o fato dos homens terem sido criados segundo a imagem e semelhança de Deus é a base concreta da dignidade humana. Então é um prazer, espero que todos nós tenhamos esse momento de aprendizagem, de compartilhar sentidos, e boa noite a todos. Reverendo Emerson, pastor Valdeci, eu sempre mando uns abraços a todo mundo que aparece aqui na live, né, para a gente poder... E já está aqui a minha mãe, a Maria Brunilda, obrigado por estar participando lá no Rio Grande do Sul. Saudades, nesse período de pandemia, a gente está só aí à distância. O João Rubem, meu tio, está lá no sítio assistindo também. Lu Melo, obrigado por participar. Eugênia Guz Alves, Maria Aparecida Bonotto, minha tia, obrigado. Meu pai também está no sítio lá, o seu Vicente. Espero que a gente leve luz também para todos, né? Comandante Moura, meu amigo de 20 anos, né? Comandante Moura, obrigado por estar participando também com a gente aqui. A primeira questão que eu coloco para os senhores é a discussão entre a fé e a relação do homem com Deus, né? Eu sou um humilde interlocutor das questões aqui, né? Para que os senhores possam abordar esse tema. O pastor Valdeci, se tiver vontade para começar suas considerações, sua fala, seu conhecimento sobre essa questão importante da fé e a relação do homem com Deus, né? O pastor Valdeci, acho que está com um probleminha técnico. Reverendo Emerson, estou com pouco áudio. O senhor ouviu? Estamos falando sobre a fé e a relação do homem com Deus, né? Se o senhor puder fazer uma abordagem. O senhor está me ouvindo? Está conseguindo? Ouvi bem? Eu estou com um pouquinho áudio, eu não estou ouvindo direito. Reverendo Emerson, um salve. Então, eu acho importante compreender, todas as vezes que nós falamos um pouco sobre fé, sobre o homem, sobre Deus, compreender um pouco a constituição humana. Na maioria das vezes, quando nós fazemos uma avaliação do comportamento humano, porque nós vivemos numa sociedade absolutamente materialista, ou numa sociedade que acredita no naturalismo filosófico, nós imaginamos que podemos interpretar o comportamento do ser humano apenas a partir de uma dimensão material. E me parece que quando nós fazemos uma avaliação da vida humana, de todas as experiências que nós temos, eu tenho que levar em consideração que o homem é um ser metafísico. Existem questões transcendentais, espirituais, que constituem a sua religiosidade e a sua própria espiritualidade. É nesse sentido, então, que a gente parte do pressuposto de que Deus criou todos os homens segundo a sua imagem e semelhança, e este homem, que tem alguns atributos, algumas características importantes, ele pode criar esse movimento de aproximação, de diálogo, de compreender que a vida não se limita apenas nas coisas que tenho, mas que minha vida tem como ponto de referência aquilo que nós chamamos de elemento teorreferencial. Então, eu julgo importante sempre, quando a gente discute sobre o conceito de religião, de fé, entender que cada um fala a partir de um lugar social, ou cada um fala a partir de um campo interpretativo da realidade. Como eu faço parte de uma comunidade histórica de teor reformado, nas igrejas presbiterianas, anglicanas, algumas igrejas luteranas, ou as igrejas históricas, elas partem do pressuposto de que o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E, portanto, esse homem possui condições de produzir um sistema religioso. No entanto, a fé, que é um elemento tão importante para a vida humana, essa fé que nos conduz, que nos transforma, ela não pode ser produzida pela própria natureza humana. O homem, por si só, não tem condições de criar esse movimento de aproximação. E, portanto, nós partimos do pressuposto de que essa fé, que é um elemento tão importante, é um dom gracioso que Deus planta no coração dos seres humanos, e os seres humanos, então, podem criar esse movimento de aproximar de Deus, porque o próprio Deus permitiu que ele fosse conhecido, ou porque nós pudéssemos, então, ou a fim de que pudéssemos criar esse movimento de aproximação. A fé é, sem sombra de dúvidas, um dos elementos importantes na história da sociedade. Por mais que em determinados momentos a própria filosofia afirmou ou declarou a morte de Deus, ele continua absolutamente reinando sobre todas as coisas, trabalhando na humanidade através da vida de homens e de mulheres que foram agraciados com essa capacidade de crer. Isso não significa que a fé seja um elemento apenas racional. A fé tem uma dimensão suprarracional. Existem alguns elementos que a fé não, ou melhor, existem alguns elementos que o conhecimento humano não conhece de maneira nenhuma, ou não consegue de forma alguma detê-los. A fé tem um elemento suprarracional. Mas essa suprarracionalidade da fé me induz e me conduz
viver com as pessoas. A pergunta talvez seria também a seguinte: como é que eu posso experimentar a fé? A fé eu a experimento numa convicção da existência de Deus, e ao mesmo tempo essa fé me conduz a ter o contato com Deus, com as pessoas e com a sociedade. E é nesse movimento de fé que nós construímos uma história nesse mundo, acreditando que a fé nos impulsiona a estudar, a viver, a conviver, a amar, e a produzir uma série de outros códigos importantes para a nossa própria vida. Obrigado, reverendo Emerson. Pastor Valdecir, o senhor me ouve bem agora? Ouvi bem. Continuando então, nossos trabalhos. O senhor poderia abordar, então, a gente está discutindo aqui a importância da fé e da igreja. O senhor poderia fazer uma abordagem para a gente do que é a igreja, né? Porque eu acho que é importante trazer essa reflexão também, né? Assim, a Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé, ela é o firme fundamento de todas as coisas. A nossa vida sem fé, ela tá num patamar falso. Então, o ser humano, ele precisa buscar e ter essa fé, e essa fé nós encontramos ela em Deus. Ela tem que estar posicionada, ela tem que estar firmada na pessoa de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos feitos a mais de Deus, feitos para um relacionamento com Ele, como o pastor Emerson já falou. Então, nós não podemos viver sem fé. A fé faz parte de tudo na nossa vida. Nós temos que acreditar em nós temos que acreditar em Deus primeiramente, no nosso potencial, nós temos que acreditar nas pessoas, e nós vivemos uma vida de fé. Agora, a fé não é, como já diz alguns teólogos, a fé ela não é um salto no escuro. Não é um pulo num poço escuro para experimentar se Deus está lá embaixo para nos segurar. A fé ela tem fundamento. A fé ela está alicerçada numa pessoa, num Deus todo-poderoso que sustenta o mundo. A nossa fé ela tem valor quando ela está depositada em Deus. A partir daí, nós vamos então realizando os nossos atos, vivendo a nossa vida nesse mundo, confiando em Deus cada dia. A gente levanta pela manhã, abre os olhos e sabe que foi Deus que nos concedeu esse privilégio. A gente dá passos, a gente vive pela fé. Então a palavra de Deus nos ensina sobre isso, nós vivemos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, realmente, o ser humano, ele precisa ver dentro dessa realidade. Ele não é uma pessoa separada, ele é a imagem de Deus, então ele precisa viver dentro desse contexto de uma vida de fé, de uma vida que a cada dia experimenta a presença de Deus, de uma vida que cada dia experimenta a graça de Deus na nossa vida. Então, a fé é importante para o relacionamento, para tudo. Nossa vida. Estou recebendo aqui uma assessoria aqui da minha nora, melhor para mim participar aqui. Tá bom. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço para minha irmã Marilete, que está assistindo aí, a família está toda aqui. A Elane Roy Zambuji está falando que é presbiteriana central de Rondonópolis. O Valdimiro Chagata, meu amigo Valdimiro Chagata, um abraço, falando do assunto muito importante, também é muito palpitante. O Vandeiro da Rosa, lá de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, mandando um abraço. Aparecida Roboton, também aqui de Rondonópolis, participando com a gente dessa live. E a Neide Nunes, lá de Primavera do Leste, participando também aqui. Obrigado pela participação. Pastor Valdecir, o senhor pode continuar e concluir. Acho que Agora melhorou. Isso, ficou melhor. A fé vem pelo ouvir. Sim. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora eu estou ouvindo melhor. Tá bom. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você viver neste mundo. Então, o ser humano, ele é um elemento espiritual, não é? Ele foi criado por Deus para ser diferente, para viver uma vida de fé, confiar, transmitir essa fé. E sem fé nós não podemos viver. A gente sabe disso. A igreja, ela trabalha nos ensinando a confiar. Quando a gente é criança, os pais da gente ensinam a gente a cantar os cânticos, ensinam a decorar alguns versículos, eles vão nos ensinando sobre a fé. Chega um momento que a gente começa a ter a nossa fé própria. E a fé, ela é pequena, ela pode ser trabalhada, pode ser aumentada, à medida que a gente vai tendo experiências com Deus. Quando você vai vendo Deus agir na sua vida, Deus realizando algumas coisas que você sabe que é Ele, porque fora do contexto humano, é no sobrenatural,
você vai tendo a experiência que a sua fé ela vai fortalecendo cada vez mais. Quando você ouve, aí as pessoas falam, ouvir a voz de Deus. E isso precisa acontecer mesmo. Você precisa, em um momento, ouvir Deus falando com você, faz aquilo, não faz aquilo, vai ali, não vai ali. Era assim que os personagens bíblicos viviam. E a gente fica até admirado, né? Porque que eles iam fazer uma batalha, por exemplo, ia consultar um homem de Deus, o homem de Deus falava assim, olha, não faça isso, porque Deus está dizendo para não fazer. Aí o general, o líder lá, olha, o homem de Deus falou para não fazer, porque Deus falou para não fazer. Aí não fazia, dava certo. Quando desobedecia, dava tudo errado. Então, a nossa fé, ela vai crescendo à medida que a gente vai tendo mais experiência com Deus. Quando nossas orações são respondidas, a nossa fé fortalece. Quando nossos assuntos que nós tocamos diante do Senhor, essa resposta chega. Ela chega audível, ela chega clara para nós, e aí a nossa fé fica fortalecida, e isso é uma experiência grandiosa e maravilhosa. Obrigado, pastor Valdeci. Continuando aqui a nossa Josefa Rubinho Oliveira, obrigado. As pessoas participando bastante aqui por esse tema tão importante, esse momento tão difícil, né? Tanta dificuldade, tanto sofrimento, né? Físico, mental, de morte, de perda de familiares. Eu acho que é um momento que nós temos que realmente trazer esse tema à discussão. Reverendo Emerson, gostaria de trabalhar qual é a importância da igreja e da espiritualidade neste momento e quais são os sinais dessa identidade espiritual nas culturas, né? Nas diferentes culturas, né? Bem, eu acho importante considerar o fato, quando nós falamos sobre essa fé, ou pelo menos sobre o comportamento religioso dos seres humanos, quando você faz uma análise do comportamento e das culturas, você sempre verá sinais do comportamento religioso em todos os aspectos da vida humana. Se você tem a chance, por exemplo, de ter o contato com tribos que nunca tiveram com o movimento do cristianismo, ou o cristianismo nunca esteve presente nessas tribos, você consegue perceber sinais de uma espiritualidade, sinais de um comportamento religioso. E talvez a pergunta central seja a seguinte: como é que essas tribos, ou esses povos que nunca tiveram contato com o cristianismo, como é que eles conseguem ter esse movimento religioso? Então é importante compreender aquele paradigma que já foi dito de que todos os homens foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Há um teólogo do século XVI, chamado João Calvino, que ele afirma que todos os homens possuem a semente da religião nos seus corações, sensus divinitatis, ou o sentido do divino, a sensação do divino. Se todos os homens foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus, esses homens conseguem, de alguma maneira, revelar crenças. Essas crenças apontam, sinalizam para a existência de um ser que se permite conhecer. Mas é muito importante compreender, à luz daquilo que o pastor Valdeci acabou compartilhando conosco sobre a fé, que essas crenças que os homens revelam ainda não é aquela crença que parte do pressuposto da existência de um Deus redentor ou de um Deus que caminha com a humanidade. É apenas um reflexo dessa natureza religiosa que os homens acabam evidenciando a cada momento e a cada instante da história. Essa fé, que é a capacidade de confiar em Deus, como nós acabamos ouvindo, essa fé, que é a capacidade de depositar o nosso coração em Deus, nós partimos da ideia, ou pelo menos o texto sagrado afirma, que ela é um dom de Deus que é plantado no coração dos homens. O homem por si só, ele não consegue ter essa capacidade salvífica ou essa capacidade de, por si mesmo, sem uma interferência divina, de conjugar uma aproximação de Deus, de conjugar uma relação de comunhão com o próprio Deus. Portanto, o próprio Deus, guiado pela liberdade do seu amor e da sua graça, permite que esses homens tenham dentro de si, ou pelo menos experimentem, o plantio dessa confiança, dessa convicção, dessa capacidade de crer que dias melhores virão, ou de crer que a vida só tem sentido quando está localizada no próprio Deus. Quando nós falamos sobre fé no tempo de que nós estamos inseridos, ou sobre fé nesse exato momento da história, a fé continua sendo um elemento importante porque ela nos dá a base para compreender que a vida não se resume apenas no campo político, no campo religioso, no campo físico, mas, de alguma maneira, há uma força sobrenatural conduzindo todas as coisas que nos convida a criar um movimento de dependência. Me parece que quando nós olhamos para a fé no século XXI, o século XXI está, de alguma maneira, tendo a possibilidade de perceber que é tempo de desconstruir uma série de códigos que foram construídos na nossa mentalidade cultural de que Deus não é uma figura importante nos processos históricos. E acho que vale a pena pensar um pouco sobre aquele conceito de igreja. Às vezes nós falamos sobre igreja e talvez a pergunta central é: o que é igreja de fato? Porque nós podemos olhar para a igreja como um prédio, um edifício,
E, nesse sentido, eu posso dizer que existem muitas igrejas. Eu também posso olhar, por exemplo, para as diversas denominações e partir do pressuposto de que igreja pode ser vista como uma organização, igreja pode ser visto como um sistema religioso. Mas o paradigma que nós estamos trabalhando nessa noite não é fé, não é a igreja no sentido de organização, não é a igreja no sentido de templo, mas é a igreja no sentido de povo. Deus, historicamente, tem levantado pessoas, homens e mulheres, para que eles possam, de alguma maneira, ter a experiência de amá-lo e de adorá-lo, e nessa experiência eles conjugam uma aproximação de Deus. Igreja é muito mais do que uma instituição organizacional, ela é muito mais do que um código doutrinário, ela é muito mais do que uma estrutura de determinado compromisso institucional. Igreja é um povo, são seres humanos habitados pelo Espírito Santo, que são desafiados por Deus a entender que a vida é marcada por momentos difíceis, e nesses momentos difíceis nós podemos exercitar essa fé genuína em um Deus que nos conclama a amá-lo, a amar as pessoas, a conjugar uma relação de amor com a sociedade, uma fé que produz sentido, uma fé que não é uma alienação, como o pastor Valdeci acabou citando, ela não é um salto no escuro, pelo contrário, ela tem um elemento racional. E só para fechar esse momento aqui, eu gostaria de falar sobre esses 3 elementos que constituem a fé, porque o pastor Valdeci acabou apontando para eles, e eu acho importante, então, à luz do que o pastor Valdeci disse, trazer à memória essas verdades. A fé tem um elemento racional, ou seja, há um conjunto de verdades em que ela deposita a sua confiança. Fé é confiança, confiança em um conjunto objetivo de coisas. Fé também envolve a racionalidade, mas, como eu havia dito, há um elemento suprarracional. Ou seja, existem questões que a racionalidade humana não tem condições e nem competência para compreender, porque Deus é um ser suprarracional. Mas a fé também tem um elemento emocional, ela envolve as nossas emoções. Quando nós temos uma experiência com a fé, o próprio Deus cria no nosso coração uma predisposição em reconhecer os nossos limites, em amar o próximo, independente de quem seja esse próximo. Ao mesmo tempo, essa fé tem um elemento volitivo, decisão, atitudes. Então, a fé, ela pode ser vista como uma confiança que é marcada por uma dimensão racional, por uma dimensão emocional e por uma dimensão volitiva de decisões. É esta fé que me parece que está sendo necessária no tempo presente. Essa fé que é essa experiência de confiança em Deus que nos move, que nos conduz e que nos transforma. Ouvindo um homem sábio, a gente até esquece do tempo. Professor Emerson. Eu preciso mandar um abraço aqui para o Genival Silva Rodrigues, está falando aqui que ele é seminarista do Seminário Presbiteriano Brasil Central de Goiânia, onde o reverendo Emerson. Verdade, Genival é uma pessoa fascinante. Também a Helenice Teodoro, graça e paz, estou usando o Facebook da minha mãe, participando com a gente também, muito obrigado. Eu coloco uma questão também para os senhores poderem trazer aqui a sabedoria, o conhecimento, né, que é sobre, pastor Valdeci, como a gente poderia trazer, como Deus atua nesse tempo de crise, né? Eu acho que isso é um ponto que também seria muito importante se o senhor pudesse abordar para a gente, né, para as pessoas que estão assistindo. Meu irmão Bonotto, esse é o tempo próprio, é o tempo propício para florescer a fé, para se encontrar e experimentar Deus, porque o ser humano ele está fragilizado, ele está sofrendo, ele está numa situação muito complicada com essa pandemia. Então, é a hora dele buscar em Deus aquilo que está faltando para ele. É a hora da fé dele ser exercitada, a gente chamar esse homem para o campo da fé, para o campo de uma vivência com Deus. Quer ver só, vou te mostrar uma experiência que eu tive domingo à noite. Estava assistindo a CNN, e tem uma programação muito boa lá, e passou uma reportagem sobre o Vale do Silício. É o lugar onde todas as tecnologias surgem, né? Onde as mentes mais brilhantes do mundo moram ali no Vale do Silício. Estão mostrando os problemas das pessoas, depressão, doenças, daqueles técnicos, aqueles que produzem tecnologia. Então, esses homens que produzem a tecnologia para nós, eles agora estão querendo dar uma freada nessa questão. Eu estava vendo isso na reportagem domingo à noite. Estão querendo dar uma freada nessa questão para ver se o ser humano volta para ser um pouco mais humano e não muito máquina. Então, eles agora estão preocupados em dar uma freada nessa questão. Mas, em toda essa questão que me chamou a atenção da reportagem, foi que tem uma igreja lá no Vale do Silício. Uma igreja que prega a Deus. Uma igreja que está querendo levar
Deus para aqueles homens meio máquina, meio homem. É uma igreja que está querendo restaurar a presença de Deus, a importância do homem voltar para Deus quando ele não mais pode dominar até mesmo aquilo que ele já criou, dele voltar um pouco para trás e reencontrar Deus. Então, o momento da pandemia é um momento propício para a gente ter uma fé verdadeira. Por exemplo, eu pude perceber coisas grandiosas da pandemia. Eu pude perceber, restaurar e ver coisas que foram deixadas para trás, eu pude ver agora na pandemia. Eu quero ressaltar algumas coisas aqui que eu vi. Eu vi, por exemplo, o culto doméstico sendo restaurado na pandemia. Porque a gente não podia ir para as igrejas, nós começamos a fazer o culto em casa com as famílias. Eu aqui em casa, meu filho, somos músicos, a gente pegava o nosso violão com as crianças, então as crianças tinham a oportunidade de cantar os corinhos à vontade, contar as historinhas do jeito deles, e nós ali em família temos o nosso culto. E, por exemplo, isso é uma questão fundamental para a vida de fé em todos os momentos, de você ter uma relação mais próxima de Deus. Porque na igreja, a gente tem que vestir uma roupa para ir para a igreja, né? A gente tem que mudar uma cara para ir para a igreja. E dentro de casa, não. Dentro de casa, a gente é o que a gente é. Então, o culto ele fica muito mais importante. Eu pude ver isso. Eu pude ver a família, como já se ressaltaram isso, a família mais unida, sentada na mesa, se alimentando, conversando mais, os pais mais próximos dos filhos. Tudo isso são conceitos bíblicos que traz benefício à espiritualidade. Tudo isso vai trazer um fortalecimento espiritual para o ser humano. Eu pude ver os casais também, aqueles que precisavam se afinar mais, conseguiram se afinar. Os que não conseguiram, romperam. Mas aqueles que podiam se afinar, conversar mais, puderam conversar. Então, eu vi muitas coisas. E a gente pôde entender também que a igreja, é o que o pastor reverendo Emerson falou, a igreja não é parede, a igreja não é cadeira, nem som, e nem pastor não é. A igreja somos nós. A igreja, ninguém pode fechar a igreja. Ninguém pode amordaçar a fé. Entendeu? A igreja, ela está onde nós estamos. Nós somos o templo. A palavra de Deus fala isso, nós somos o templo de Deus. Então, aonde a gente estiver, o templo estará ali para adorar, para cultuar e adorar verdadeiramente a Deus. Então, esse momento é um momento propício para restaurar a fé, para ver que Deus está presente ali e Ele pode fazer muitas coisas, muito mais do que a gente pode imaginar nesta hora, da gente descansar em Deus e de ter uma fé até mais prática do que você ir lá na igreja, que é muito bom, sem dúvida nenhuma, e no culto, né? Na igreja não vai, na igreja somos nós. De ser ir no culto, receber uma palavra do pastor, participar do louvor, isso é muito bom. Mas é o momento também da fé ser fortalecida pessoal dentro de casa. Porque é muito fácil você ir na igreja. Agora, muito difícil você viver a fé dentro do ambiente do seu lar. O desafio maior da fé cristã é você partir do princípio que o lar é a extensão da igreja. Se o lar vai bem, fortalecido, a igreja vai bem. É isso que a gente sempre entendeu, que a gente sempre pregou. Então, nesse momento, foi importante para a gente restaurar, e é importante para a gente levantar essa questão aqui, que o culto e a presença de Deus, ela pode ser encontrada, e Deus sempre esteve presente em todos os momentos da história. Momento de crise, momento de guerra, momento de dificuldade, Deus estava ali sempre. A presença dele sempre esteve. Pessoas sempre puderam encontrar Deus, buscar a Deus, receber o conforto de Deus em momentos de crise. Então, Deus, ele está presente. E eu achei muito interessante essa questão. Hoje, eu trabalho como um pastor quase aposentado, né, com o freio de mão puxado. Não tem mais aquele estresse de fazer a igreja crescer, de batizar, de ter números de crescimento. Hoje eu trabalho com uma questão até mais tranquila na própria fé cristã, no próprio ministério. Então, eu achei isso muito interessante. Eu acho que o momento, e todos os momentos são propícios para você crescer espiritualmente. Obrigado, pastor Valdeci. Um abraço para a Eugênia Cruz Alves, participando aqui também da nossa live.
Nilda Fantinel, minha professora alfabetizadora, lá do sítio, né? Sempre rendo homenagens a ela. No mestrado eu tive a oportunidade da dissertação de dedicar a ela. O professor disse lá, o professor Nova, um grande pesquisador da educação, disse: se você é pesquisador hoje, valorize a sua professora alfabetizadora, porque foi graças a ela que você chegou até aqui. Eu tenho o prazer de ter ela participando aqui com a gente hoje. Também a Erenice Teodoro, né? Boa noite, Coronel Bonotto, doutor Emerson, pastor Valdeci, por aqui, capitão Teodoro. Teodoro, um abraço, Corpo de Bombeiros também participando com a gente. O Tiago Amaral, boa noite, sou o reverendo Tiago, da Igreja Presbiteriana da Vila Operária. Parabéns pela iniciativa e pelo debate. Grande abraço para o doutor Emerson Arruda. Também aqui participando, João Bosco da Vida Silva, o nosso professor da Bosco. Boa noite, Coronel Reverendo Emerson, pastor Valdeci, parabéns pela live. Bosco, obrigado por participar, meu grande amigo, né, nosso companheiro de trabalho dos projetos sociais. Eu poderia colocar outra questão aqui, Reverendo Emerson. Qual a mensagem a igreja deve transmitir nesse momento de pandemia, de dificuldade das pessoas? Qual a mensagem a igreja pode trazer nesse tempo para poder dar mais conforto na vida das pessoas que estão sofrendo tanto aí com essa pandemia, né? Coronel, eu acredito que a mensagem sempre será marcada pela esperança e pela confiança em Deus. Mas antes, eu quero pedir a liberdade, antes de entrarmos propriamente dito nesse assunto que é tão importante que o senhor acabou de citar, eu gostaria de considerar também algumas questões que o reverendo Valdeci acabou afirmando e dizendo, e eu concordo com tudo aquilo que ele disse. E a pergunta central foi a seguinte, como Deus atua? E a frase do reverendo Valdeci foi a seguinte: Deus é aquilo que está faltando. E eu gostaria de começar o nosso argumento a partir dessa expressão, porque eu acho que essa expressão ela é absolutamente singular para nós compreendermos a ausência dele. A ausência dele não no sentido de que ele não esteja atuando, mas é que os corações humanos estão tão distantes, não criam um movimento de aproximação desse Deus, que eles não conseguem perceber as ações de Deus. A pergunta é, como é que Deus está atuando? Deus está atuando através de pessoas, de momentos, de cenários, de circunstâncias. Ele está atuando através, por exemplo, de médicos que estão trabalhando na frente de trabalho, através dos bombeiros que estão todos os dias levantando pela manhã, tendo uma jornada intensa de trabalho. Ele está atuando através de pessoas que estão ali na frente da batalha, nas pesquisas científicas. Então, Deus está atuando através das instituições. Por incrível que pareça, por mais que nós não consigamos compreender, as instituições elas só podem existir por conta da vontade absoluta de um Deus que permite a existência delas. Dentro da teologia sistemática, nós afirmamos que Deus atua de duas maneiras. Deus atua de maneira mediada, ou seja, utilizando pessoas, seres e coisas, circunstâncias e momentos para manifestar a glória dele. E Deus atua de maneira imediata, quando ele não utiliza absolutamente ninguém, mas ele manifesta o seu próprio poder e glória. Exemplo, digamos que tenha alguém que esteja doente e essa pessoa está experimentando uma enfermidade. Deus pode atuar utilizando a inteligência dos médicos, o efeito dos medicamentos. Deus ele atua utilizando a inteligência humana. Mas em determinados momentos, Deus ele faz questão de não utilizar absolutamente nada, porque ele é absolutamente Deus. Ele tem o poder para fazer coisas incomuns, sobrenaturais, e que nos fazem pensar um pouco que a vida não pode ser explicada apenas por elementos matemáticos. Nós vivemos tão guiados pela estrutura matemática, pela visão cartesiana do mundo, que nós queremos, de alguma maneira, moldar a Deus de acordo com os elementos teóricos ou epistemológicos que definem a nossa ciência. Treinados na academia, treinados na pesquisa, treinados em pesquisas qualitativas ou quantitativas, nós queremos, de alguma maneira, colocar Deus dentro de um espectro das pesquisas qualitativas e quantitativas. Deus excede, Deus transcende. E a transcendência de Deus, ela é real e poderosa todos os dias. E talvez a mensagem central para esse tempo seja a mensagem: o Deus Todo-Poderoso continua manifestando graça e amor sobre todas as pessoas, convidando os homens a terem uma relação de cumplicidade com ele, de alegria. Eu não gosto muito das mensagens escatológicas e apocalípticas que acontecem nesse tempo. Geralmente os religiosos, alguns religiosos mais radicais, eles só gostam de ver a manifestação do juízo de Deus sobre as nações, ou seja, tudo isso que está acontecendo é a manifestação do juízo de Deus, então arrependam-se e corram para Deus. Me parece que a mensagem é a seguinte: a mensagem é entender que muitas coisas acontecem neste mundo como consequência das nossas decisões, como a consequência de uma má governabilidade, como consequência da arrogância humana que tenta de todos os modos afirmar que tem o domínio sobre o tempo e do espaço,
como consequência de líderes que deveriam guiar a nação ou guiar todos os indivíduos para uma liberdade, mas eles querem impor o seu peso ou o peso do seu poder. Então, muitas coisas que acontecem no tempo presente, como a pandemia e tantas outras coisas ruins que acontecem, são consequências das nossas decisões ou da nossa própria omissão. É óbvio que Deus está guiando a história e permitindo que as coisas aconteçam, porque nada foge do domínio e do controle desse Deus que é poderoso, mas ao mesmo tempo, quando você olha para o Antigo Testamento, enquanto Deus manifestava o poder dele, juntamente com o seu poder, havia os sinais da graça, do amor, do cuidado, da bondade, do carinho, do afago. A mensagem da igreja, em pleno século XXI, ela continua sendo: Deus é absolutamente poderoso, mas ele é poderoso em amor, em graça, e convidando-nos a uma experiência real com ele. E o nosso desafio também envolve o fato de compreendermos que a sociedade está inserida dentro de projetos que não consideram a existência de Deus. O que me deixa chateado é, numa sociedade onde nós afirmamos que há uma liberdade de expressão, ou numa sociedade que nós afirmamos onde não há mais perseguição religiosa, essa perseguição religiosa, ela existe. Basta você ver, por exemplo, as notícias que acontecem na China, o modo como os cristãos estão experimentando perseguição. Se nós vivemos numa sociedade onde, teoricamente, o marxismo cultural, ele luta pela liberdade de todos os homens, mas por que determinados homens, determinadas crenças, determinados valores não são livres? Então, por mais que nós tenhamos que compreender que a universidade é importante, e de fato ela é, as pesquisas científicas são singulares, e elas são, mas muitos projetos não consideram a liberdade do outro, não considera a minha liberdade querer dizer o seguinte: amo a Deus, e o fato de amar a Deus não me faz ser uma pessoa reducionista. O fato de amar a Deus me conduz a produzir pesquisa científica. Nós somos pesquisadores científicos, nós estudamos e tentamos, de alguma maneira, construir um mundo melhor. Mas o paradigma ou o lugar da minha pesquisa não é apenas o interesse pelo desenvolvimento do mundo a partir de quem eu sou, mas é tentar descobrir as digitais de um criador em todas as coisas, as digitais do criador na política, na economia, na educação. O que motiva o meu estudo é a existência de um Deus que, em amor, fez os seres humanos para serem felizes. Nossa, obrigado. Eu até esqueci do tempo aqui, reverendo Emerson. Eu só preciso ler algumas pessoas participando aqui. A Risodete Maria, boa noite, graça e paz a todos. Também o Felipe de Paula Ramos, um grande abraço aos meus amigos, pastor Felipe. Muito obrigado. Satisfação em ouvir o reverendo Emerson como conteúdo. Claudinho Cruz, meu amigo, reverendo Valdeci, um exemplo de homem dedicado ao evangelho em Rondonópolis, é o reverendo Emerson, parabéns. Coronel Bonotto por trazer um tema importante nessa atualidade. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Claudinho. Vera Ursius, através de ficar em casa, dar atenção aos seus filhos, à sua casa, Deus atua na vida de todos, de acordo com o que a pessoa precisa. Obrigado, Vera, por participar com a gente. Também a pergunta do Felipe de Paula Ramos Bernardino: a igreja poderia ser mais atuante como instituição religiosa na sociedade, além de ser um agente de pregação salvífica da fé em Cristo? Os senhores poderiam fazer a abordagem? Posso? Grande Felipe, um abraço, querido. Sim, a igreja poderia e pode. A igreja pode ser mais atuante como instituição religiosa dentro da sociedade. Há muitos desafios, há muita coisa que a igreja pode fazer como igreja e mostrar o seu papel, a sua razão de estar nesse mundo, que é exatamente as pessoas. Nós estamos aqui nesse mundo por causa das pessoas. Deus nos amou e mandou o seu Filho por causa de nós. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas que sofrem. Então, a igreja ela pode atuar, por exemplo, na questão social muito melhor. Hoje, graças a Deus, tem tantos projetos sociais importantes. Só que a igreja poderia entrar com a parte espiritual, enquanto as outras entidades entram com a parte social. Nós podíamos entrar com o pão da vida, enquanto outros entram com o pão mesmo. A igreja pode entrar com o pão da vida, com a pregação do evangelho, com a oração. A igreja pode atuar na juventude, nos drogados, nas pessoas rejeitadas. Então, tem muito que a igreja pode fazer como instituição religiosa e mostrar o seu papel. Tem feito. A gente tem que louvar a Deus que muitos segmentos, muitas expressões da igreja hoje estão atuando de uma maneira maravilhosa como instituição religiosa, fazendo diferença nesse mundo. Mas a gente pode fazer. Por exemplo, a gente sabe que a obrigação do Estado
o Estado é laico, né, como a gente conhece, a obrigação do Estado é cuidar da parte social, material. A obrigação da igreja é cuidar da parte espiritual. Então, naquilo que não se pode fazer do lado espiritual, a igreja entra. A igreja entra para suprir essa lacuna e levar o evangelho. E aí o ser humano vai estar completamente assistido, né? Inteiramente assistido. Mas pode sim, meu querido filho, a igreja pode atuar mais. Nós precisamos, talvez, a pandemia nos ensine a isso. Porque eu vejo que o pós-pandemia não vai voltar muita gente para a igreja. Então a igreja vai ter que aprender a ir atrás dos perdidos, como Jesus falou. A igreja vai ter que reaprender a evangelizar de casa em casa. A igreja vai ter que reaprender a levar uma mensagem à pessoa que está lá na rua, lá. Reaprender isso, porque nós paramos um certo tempo, a gente ficava esperando as pessoas virem para dentro da igreja. Nós vamos ter que partir para o mundo outra vez. E aí é a hora da igreja mostrar o seu valor, a sua importância, outra vez pós-pandemia. E buscar essa pessoa perdida outra vez. E tem muito que pode fazer, muito, muito mesmo, Felipe. E a igreja é uma instituição, não é? Ela não pode perder sua característica nenhuma. Ela está no mundo, porque Deus está permitindo ela ficar aqui no mundo para exercer seu papel. A hora que ela não exercer seu papel, Deus vai arrancar. Isso ele mesmo já falou. Ele tira. Se ela não cumprir o seu papel no mundo, ele tira ela. A palavra de Deus, mas por que está ocupando o lugar? Jesus mostrou o exemplo da figueira. Por que essa figueira está ocupando o lugar inutilmente? Jesus foi lá e mandou secar. Então a igreja é a mesma coisa. Ela está no mundo para cumprir o seu papel como instituição religiosa, como identidade religiosa, como a entidade que fala de Deus, fala do amor de Deus e do evangelho. Ela não pode também ser totalmente social e esquecer do espiritual. Seu papel é importante. Então, a igreja pode sim e deve continuar. O Everton Alves, um grande abraço, coordenador do Palmeiras do Cuiabá, participando com a gente. E Neide Salete Sacomori, dona Neide, minha vizinha, boa noite, obrigado, dona Neide. Luísa Savelli, muitos são a favor da libertinagem, não da liberdade. O Felipe está com mais uma perguntinha. Felipe, daqui a pouco nós colocamos, eu não quero perder o raciocínio, porque o pastor Valdeci colocou a questão do evangelho, reverendo Emerson. O senhor poderia falar do evangelho, os elementos mais importantes? Eu acho que o pastor Valdeci, ele está tendo a informação do que a gente iria perguntar sem a gente combinar, né? Então, reverendo Emerson, era isso que a gente ia falar sobre o evangelho, ele adiantou lá, então o senhor poderia abordar isso para a gente. Eu acho super importante compreender a natureza do evangelho, mas considerando também aquilo que foi a primeira pergunta compartilhada conosco, envolvendo qual é o papel da igreja e qual é a natureza da igreja nesse tempo. É importante compreender que a igreja, em primeiro lugar, ela tem uma natureza espiritual. Nós representamos um reino que envolve uma espiritualidade que evoca a existência de um Deus que nos convida a ter uma relação de comunhão com Ele. Essa comunhão só pode ser experimentada na mediação do Filho, e, portanto, eu preciso ter uma experiência clara com este Filho, ou seja, com o próprio Cristo, que nos proporciona a transformação de caráter, alimentação da nossa fé e assim por diante. Então, em primeiro lugar, a igreja ela sempre terá um papel e uma natureza espiritual. É óbvio que agora, essa igreja transformada pelo poder do Espírito Santo, ou essa comunidade de homens e mulheres, ela vai evidenciar a sua fé no dia a dia. Isso envolve as boas obras. E, portanto, a igreja tem uma natureza social. Em primeiro lugar, ela tem uma natureza espiritual, porque ela é um agente divino nesse tempo. No entanto, essa verdadeira fé que foi plantada no nosso coração, ela deve ser vivenciada através da capacidade de depositar a nossa experiência e confiança em Deus, mas, ao mesmo tempo, a fé envolve o amor para com o próximo. E, se necessário, nós vamos, de alguma maneira, criar movimentos sociais para ajudar as pessoas que estão inseridas no tempo e no espaço, que necessitam de pão, de comida, de creche, de orfanato e assim por diante. Mas a igreja não pode esquecer jamais que a sua função espiritual ela sempre será a do anúncio, da proclamação dessa justiça, da proclamação desse amor. Ela também tem uma natureza legal, porque ela é uma instituição inserida no tempo histórico, cumprindo também todos os aspectos da cidadania de qualquer pessoa que está inserido neste tempo. É importante lembrar que quando você vai para o século I, você encontra, por exemplo, a igreja primitiva criando movimentos sociais de ajuda para com os doentes. Muitos pagãos abandonavam os seus doentes e não queriam ter uma relação de aproximação com os doentes.
Os cristãos primitivos tinham um exercício de amor para com eles. Quando você olha para a reforma protestante, especificamente com Martinho Lutero, no período da peste negra, você encontra a igreja protestante tendo movimento de aproximação dessas pessoas. Quando você olha para a Inglaterra, John Wesley foi um daqueles que lutou contra toda a desigualdade política, econômica e social, fazendo com que as crianças pudessem voltar para as escolas, as mulheres pudessem, de alguma maneira, para aquela cultura e para aquele tempo, voltar para os seus afazeres comuns, e os homens pudessem ter a dignidade de trabalhar, porque o desemprego e tantas outras coisas aumentavam. Então, eu entendo que a igreja ela tem uma natureza espiritual e uma missão espiritual. Agora, quando nós comunicamos o evangelho da graça, esse evangelho da graça, ele é o elemento que provoca o equilíbrio na existência humana, ou seja, essas boas novas de um Deus que nos criou para amá-lo. Às vezes nós imaginamos que as boas novas do Evangelho só envolve o fato de Cristo ser o Redentor do mundo. Pelo contrário, esta é uma das fases das boas novas. Eu preciso compreender boas novas como o bom anúncio da existência de Deus. E a pergunta é, onde é que surge a primeira boa notícia de Deus? É óbvio que em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, a existência de um Deus criador. Agora, por conta da existência do mal no mundo e do pecado, vai ser esclarecida ou demonstrada a natureza redentiva, Deus como redentor. Então, quais são os elementos básicos do Evangelho? Primeiro, fé em Jesus Cristo. Eu preciso ter uma experiência de compreender que em Cristo eu tenho uma experiência de nova vida. Segundo, a manifestação do amor para com o próximo. Fé, amor, esperança, diálogo, capacidade de convivência e de criar um movimento de aproximação. Eu fico muito com medo quando, nesse exato momento da história do nosso país, nós estamos imaginando que o Brasil está passando por um momento de reavivamento evangélico ou de reavivamento religioso cristão. Algumas pessoas, inocentemente, imaginam que porque o presidente da República, ele supostamente tem uma profissão de fé, ou ele supostamente tem um discurso religioso, de que o Brasil vai melhorar só por conta de um discurso religioso. O Brasil não vai melhorar só por conta de um discurso religioso. O Brasil vai melhorar se nós compreendermos que Deus, ele age através de pessoas. Deus pode utilizar a inteligência de um ateu para trazer benefícios para a sociedade. Deus pode utilizar a inteligência de um espírito para provocar mudanças no mundo. Deus pode trazer uma série de benefícios, como tem trazido até hoje, através de agentes humanos. Agora, é óbvio, Deus utiliza a igreja para comunicar uma mensagem salvífica de que em Cristo, todas essas pessoas que já são úteis nas mãos de Deus, elas podem fazer isso não para a glória do seu próprio partido, não para a glória do seu próprio projeto político, não para a glória das pessoas, mas para a própria glória de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de transformação. Em primeiro lugar, transformação de quem eu sou. Eu experimentei Cristo como Redentor e Salvador da minha vida, mas muitas coisas o próprio Cristo ainda está trabalhando no meu coração, transformando o meu caráter como pai, como marido, como professor, como cidadão. Ou seja, eu estou sendo transformado para que eu possa ser parecido com aquele que mudou a minha vida e a minha história. Então, os cristãos que me ouvem nessa noite, independente de qual seja a sua profissão de fé, o Evangelho é o anúncio de um Deus que nos convida a uma avaliação de quem somos, de onde nós queremos chegar. E me parece que o segredo para esse atual contexto do Brasil não é a polarização. O segredo para o atual contexto do Brasil é a capacidade de conviver, é a ética da convivência, do amor, da dignidade. E isso é o Evangelho. Obrigado, reverendo Emerson. Eu tenho que continuar aqui falando das pessoas, né? A Silvia Mochagato, o Luciano Mochagato, obrigado por participarem aqui. A Vera Urso, mais uma vez, fica em casa, quer dizer, encontre com Deus no seu coração, não em tempos. Acorda, povo, presta atenção, Deus fala, dá sinais e às vezes ninguém ouve, né? A Vera está fazendo essa colocação. A Lomelo também, um abraço para a Lomelo que está participando com a gente aqui. A Denildo Santana, obrigado, meu amigo. Desce mais um, Pirose. A Nanciele Santos, Nanciele, minha amiga lá do Sul, obrigado por estar participando também. A Eva Garcia, minha amiga. Edmar Bonotto, meu primo, fez uma cirurgia cardíaca essa semana. Ele está aqui com a gente. Poxa, que satisfação estar com você aqui, lá do Sul, está aqui participando com a gente nesse momento, né? Um abraço, sucesso para você, que você tenha muita saúde. A Fernanda Cláudia, também para que Chico Pastor, Valdeci, parabéns. Cleiton Barros, meu amigo pastor. Obrigado, Fernanda. Claudinho Cruz também participando mais uma vez aqui. Obrigado, Claudinho.
Eu faço uma colocação também aqui. A gente discute muito quem é o homem, né? O homem é um ser complexo, né? Nós podemos olhar o homem através da filosofia, da psicologia, mas eu pergunto para os senhores com todo o conhecimento e sabedoria, o que é o homem segundo os valores bíblicos, né? Pastor Valdeci. Bom, o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele é a criatura que Deus coroou. Entre toda a obra da criação, é a criatura máxima, não é? Esse ser maravilhoso, grandioso, que Deus deu tanto poder, tanta graça, tanta sabedoria. Esse é o homem. Ele está numa situação abaixo de Deus, somente. Abaixo de Deus. Ele nunca pode estar igual a Deus ou acima. Ele está sempre abaixo de Deus e acima de todas as outras criaturas. Esse é o ser humano. É um ser humano completo, não é? Um ser humano é um ser completo, não é? Porque é a criatura de Deus e mais semelhante de Deus. O ser humano também é a coroa da criação de Deus. Quer dizer, Deus fez tudo muito beleza e coroou a natureza com o ser vivente. Então, para mim, nós somos esse ser maravilhoso e é nesse ser que Deus, que também, perante a grandeza de Deus, é um vaso de barro, onde Deus escolheu colocar a sua preciosidade dentro desse vaso de barro, né? Nós somos tão grandiosos, tão grandes, mas somos também um vaso de barro, que pode quebrar a qualquer hora, a qualquer momento. Mas, para que a grandeza de Deus pudesse aparecer, ele escolheu colocar nesse vaso de barro a sua grandeza e sua preciosidade. Somos importantes aos olhos de Deus e devemos viver para a honra, para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Nós nascemos, Deus nos colocou nesse mundo para glorificar o seu nome, para, através de nós, as pessoas poderem enxergar a Deus, através da nossa vivência, através do amor, do evangelho, que somos nós mesmos, o próprio evangelho. Então, o nome de Deus ser engrandecido. Quando a gente fala que é para a glória, para engrandecer a Deus, a gente sabe que a criação, ela existe para engrandecer a Deus. E como que a criação engrandece a Deus? Quando ela produz os frutos para o qual ela foi criada. A bananeira, ela tem que dar um cacho de banana bonito, umas bananas amarelinhas, boa, gostosa, e aí ela tem a razão de ser uma bananeira. E o ser humano? Como ele vai engrandecer a Deus? Quando ele produz os frutos na sua vida, que engrandece a Deus, que revela o amor de Deus, que mostra para as pessoas quem é Deus. Então, o ser humano, ele engrandece a Deus quando ele vive de acordo com a vontade de Deus, quando ele expressa com seus atos, com as suas palavras, as grandezas de Deus na sua vida. Ele glorifica a Deus. Esse, para mim, a explicação maior do ser humano é isso. Ele foi criado para a glória de Deus. E ele glorifica a Deus quando ele vive plenamente a glória de Deus na sua vida e mostra isso para outras pessoas. Continuando aqui, o Claudinho Cruz, dizendo que quero fazer um pedido especial. Esse tema precisamos ter outras lives, é um tema que a sociedade está precisando assistir, com certeza. É verdade, Claudinho, você tem razão, as pessoas estão com muito sofrimento, né, neste momento aí. O Alemãozinho da Cordiona, meu amigo lá do Rio Grande do Sul também, mandou um abraço pra gente, muito obrigado. O Cleito de Barros, o pastor Valdeci foi meu professor na escola Renilda. Valeu, os alunos estão aparecendo aqui, pastor. Edmar Vera Lúcio dizendo que a humanidade vai ser mais forte que essa pandemia. O Edmar Bonotto, o primo, dizendo que vencemos mais uma batalha em paz com Deus, que o Bonotto não se entrega, você é um guerreiro, meu primo. E obrigado pela força da sua missão. Vladimir Bonotto, também é meu primo, também lá do Sul, os parentes também entraram aqui, reverendo Emerson, pastor Valdeci, falando aqui com a gente. A Luísa Savelli diz que é viver em santidade nesse momento, né? Enfim, eu pergunto, que mensagem a gente poderia trazer, os senhores poderiam trazer, para falar sobre qual é o sentido da vida para nós nesse momento, né? Eu acho que esse é um ponto que poderíamos fazer uma abordagem à luz do conhecimento dos senhores, da igreja, da espiritualidade, né, reverendo Emerson? Eu acredito que é importante, todas as vezes que a gente fala sobre o sentido da vida, compreender qual é o significado primeiro da vida. E o que eu estou tentando falar sobre o significado primeiro? Às vezes nós imaginamos que falar sobre espiritualidade é cair no zen budismo, ou criar uma vida completamente distante, alienada, que não tem contato com a massa, com a comunidade, que não come, que não bebe.
Me parece que o sentido da vida é compreender que Deus nos criou, em primeiro lugar, para amá-lo sobre todas as coisas, em segundo lugar, para criar uma relação de comunhão com as outras pessoas, em terceiro lugar, viver a felicidade que Deus proporcionou para a nossa própria existência. Quando você lança os seus olhos nas narrativas bíblicas do Antigo Testamento, principalmente Gênesis 1 e 2, você encontra basicamente a felicidade perfeita para a vida humana. Deus havia criado o homem para que ele pudesse conjugar uma relação de comunhão com o próprio Deus. Depois, compreendendo Deus que era necessário criar um outro ser semelhante ao próprio homem, Deus cria uma mulher, para que ambos pudessem conjugar uma história de amor e ter uma experiência de unidade no Éden. Mas esse homem que deveria ter felicidade marcada pela comunhão para com Deus, para com a sua mulher, ele precisava de alguma maneira dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, ou ele precisava de alguma maneira confeccionar novos sentidos para aquela realidade histórica, para aquele setor geográfico. Então, portanto, ele precisava ter uma relação com o mundo criado por Deus. Me parece, então, que se nós conjugarmos a nossa vida a partir desses três elementos, nós podemos compreender qual é a nossa existência. Ou seja, diante dos processos de pandemia, em primeiro lugar, eu preciso ter uma relação de comunhão com Deus, compreendendo que a minha vida só tem sentido quando a minha vida está enraizada em Deus e quando Deus está enraizado em mim. Esse é o meu ponto de referência. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso compreender que Deus criou pessoas, e nessa criação de pessoas eu preciso conjugar uma comunhão social, tendo contato com pessoas, comendo, bebendo, sorrindo, vivendo, telefonando, tendo momentos de comunhão. Agora nós não podemos estar próximos das pessoas, mas nós podemos pegar um telefone, ligar para uma pessoa, perguntar como é que ela está, como é que foi o dia dela. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante compreender também que Deus nos deu habilidades, uma inteligência, um princípio de racionalidade que nos conduz a trabalhar. Qual é a minha área de atuação? Eu sou professor. A minha área de atuação é inteligência aplicada ao campo militar, aplicada ao campo da filosofia, aplicada ao campo da construção. Portanto, a dimensão da felicidade humana, e nesse exato momento de dor, de medo, de cansaço, de ansiedade, eu preciso compreender três coisas essenciais. A primeira delas, a minha felicidade está interligada em Deus. A segunda delas, a minha felicidade está interligada às pessoas. E a terceira delas, a minha felicidade está interligada com aquilo que faço. Ou seja, eu sei qual é o meu lugar neste mundo. O meu lugar neste mundo é de alguém que teme a Deus e tenta de todos os modos ter uma relação de amor para com as pessoas que existem a cada momento e a cada instante. E é óbvio que tudo isso conduzido pelos valores do cristianismo ou pelas virtudes cristãs que o próprio Espírito Santo pode produzir em nossos corações. Então, me parece que às vezes, nos momentos de dor e de sofrimento, nós queremos mudar completamente a nossa agenda, quando, na verdade, o nosso desafio é, mesmo experimentando essa situação tão difícil no nosso país e em tantos outros países, nós precisamos construir uma vida simples. É na simplicidade da vida que nós experimentamos uma consciência de quem Deus é. É na simplicidade do meu contato com a minha esposa, com os meus filhos, meus primos, os meus familiares, que eu posso compreender o valor da convivência com o outro. E é na simplicidade do meu trabalho, como um vendedor de laranja, como alguém que trabalha na feira, como alguém que é médico, advogado, professor, ou como alguém que simplesmente pega uma vassoura e começa a varrer as ruas como um gari. É na simplicidade da consciência da minha vocação enquanto trabalhador que eu encontro a vida. A vida é muito mais simples do que nós imaginamos. Nós é que nos conduzimos por uma mania de grandiosidade, de preciosismos, de triunfalismo. Durante um bom tempo, a fé evangélica foi muito triunfalista. Na verdade, a vida deve ser vivida. É simplesmente comer, beber, sorrir, amar a Deus e continuar a vida, a jornada. Obrigado, reverendo Emerson. Eu preciso continuar aqui os abraços. Eu tenho até assim, poxa, vou interromper, né? Mas eu preciso. Cleiton Barros, filho do Sargento Silvano, obrigado, Cleiton. A Vera Urso falando, mandando força para o meu primo, já estou até conversando aqui entre eles, né? O Lucas Augusto, obrigado pela explanação sobre a igreja evangélica, a igreja evangélica. A Fernanda Cláudia, um abraço para a Fernanda Cláudia, a Nanciele, minha amiga também, lá do Sul, né? Um abraço para você. Eu queria mandar um abraço especial para o pastor Ageu, né? É um homem que eu tenho convivido agora por um período, é um homem sábio, gosto muito de conversar com ele. Pastor Ageu, um abraço para o senhor. Um abraço, Ageu. Os senhores conhecem o pastor Ageu? Muito. Nossa sabedoria é fantástica, né? Eu falei para ele que ele lembra meu pai, que está longe de mim, aí eu converso com ele aqui. Gostaria de perguntar, fazer uma colocação. Neste momento que as pessoas estão com perdas, né? Muito sofrimento.
que não pode nem chorar aí a perda dos seus entes queridos. Qual é o papel da igreja nesse momento para consolar essas pessoas, para poder diminuir esse sofrimento, né? Que não pode nem se despedir do seu parente que morreu com Covid, né? Professor Valdeci, o que o senhor poderia nos... Eu tive recentemente essa experiência com uma ovelha que teve o pai e não pôde fazer exatamente isso, não pôde nem ir lá fazer uma oração, ficar perto, né? Não pôde ver. E o que eu fiz é usar exatamente os meios de comunicação que estão à nossa disposição aí. Gravar um áudio, uma mensagem, orar com aquele meu irmão e consolá-lo dessa maneira. Também não podia me aproximar, nem lá, porque geralmente pastores são convidados para fazer um culto fúnebre, para orar lá pela família, está todo mundo chorando ali em volta do caixão. Então a gente tem que usar os elementos, os meios que Deus tem dado. E hoje, sem dúvida nenhuma, estão aí. Eu pude conversar com aquele irmão, orar com ele, consolá-lo, não é? E continuar orando por ele na minha casa. Eu acho que é isso que a igreja tem que fazer mesmo. Quanto mais irmãos numa situação dessa puder mandar mensagem, confraternizar, dar um abraço virtual, tudo isso tem importância nessa hora, porque essa hora é uma hora muito doída para quem perde um ente querido e não pode nem fazer um culto fúnebre, não pode sepultar o ente querido. É muito doído. Então é a hora da igreja chegar junto mesmo, os irmãos queridos e amados, e abraçar essa pessoa e dizer: nós estamos junto com você, nós estamos orando, nada impede. Entendeu? Eu penso assim, isso é uma maneira, talvez, muito simples de fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. Mas a igreja não pode perder essa oportunidade. Ela não pode achar que não pode estar lá, não pode fazer culto, não pode ajudar. Então, ela pode fazer sim, e deve fazer da melhor maneira. Eu gostaria que o reverendo Emerson também pudesse ter essa abordagem, porque esse momento está sendo tão difícil, né? A pessoa já tem o sofrimento de perder um ente querido e ainda não consegue se despedir dele, né, reverendo Emerson? Eu acho que a igreja tem um papel muito importante nesse consolo, nesse apoio, né? Eu acredito que sim, eu acredito que são nesses momentos que nós precisamos criar essa relação de comunhão. E é importante compreender que a comunhão não se dá apenas no contato físico. Por mais que no Novo Testamento Jesus Cristo comia e bebia com as multidões e estava permanentemente com elas, me parece que nós precisamos resgatar o princípio de uma comunhão, o princípio de que nós somos um só corpo, temos um só batismo, uma só fé e uma só experiência. Considerando aquilo que o pastor Valdeci disse, eu tenho que utilizar os dispositivos que tenho agora. É o celular, é uma mensagem, é através do WhatsApp. Eu vou utilizar esses dispositivos para criar, primeiro, o contato com essa pessoa. Mas eu acredito que agora, como é que essa pessoa vai criar uma relação de despedida com aquela pessoa que ela perdeu? Então, talvez, agora seja um momento importante nós compreendermos uma outra dimensão. A morte me faz pensar como é que eu vivo a própria vida, que tipo de relacionamento eu tenho com as pessoas. O problema é que, às vezes, nós não cultivamos uma relação de entrega total do nosso coração, do nosso amor, do nosso contato. E quando perdemos uma pessoa, ficamos com aquela sensação de que o contato com aquela pessoa, o contato com o corpo, vai me dar uma sensação de que, finalmente, eu vou martirizar o meu distanciamento. Então, alguns estão passando por dores profundas na alma, porque, na verdade, não conseguiram, durante a trajetória da vida, por conta de problemas emocionais, familiares, não conseguiram ter uma cumplicidade. E querem aquele rito de um dia, o rito de um dia e meio, tentar trazer uma consciência de liberdade, quando, na verdade, o desafio é o seguinte: nós precisamos viver intensamente com as pessoas, amá-las. Isso não significa dizer que nós não teremos problemas relacionais, teremos problemas em casa, com filho, com esposa, mas nós não podemos permitir que esses problemas sejam as palavras finais do nosso relacionamento. Para cada problema, há uma possibilidade de resolução. E me parece que nós precisamos rogar a Deus, como igreja, como cristão, a capacidade de resolver problemas que, às vezes, vão sendo jogados para debaixo do tapete. Nós vamos perdendo essa habilidade. Mas as pessoas que perderam seus familiares e que não puderam despedir delas, a vocês o que nós temos é uma palavra de esperança, dizendo que guarde no seu coração e na sua memória os bons momentos, as boas experiências. E saibamos entender uma coisa que o cristianismo ocidental não compreende. Desculpe só prolongar um pouquinho essa resposta. Às vezes nós não fomos criados na cultura do sofrimento. Nós fomos criados na cultura do triunfalismo. Eu preciso compreender que o cristianismo é marcado pela dor e pelo sofrimento. A prova disso é a obra vicária. A obra vicária do Cristo aponta para a felicidade que tem um preço.
A nossa felicidade teve um preço, o preço do Cristo humilhado. Então, eu preciso compreender que o sofrimento também é um dos elementos que Deus utiliza para produzir maturidade no meu coração. A vida não é apenas um triunfalismo. Os orientais sabem lidar com a morte melhor do que todos nós ocidentais. Os orientais entendem que a morte é apenas uma etapa da existência do ser. Nós não lidamos muito bem com a morte. E é natural que nós não tenhamos uma relação boa com a morte, porque nós não fomos criados para experimentar processos de corrupção, seja corrupção espiritual, moral ou corrupção física. Deus não nos criou para a morte, Ele nos criou para a vida. A morte é uma consequência de uma decisão errada acontecida no jardim. Por isso nós não gostamos. E, portanto, quando Cristo vem realizar a obra na cruz, ele realiza uma obra que triunfa sobre todas as coisas, sobre a nossa decomposição moral, decomposição espiritual e sobre a nossa decomposição física. Ele vence a própria morte, ressuscita. E, portanto, mesmo que nós tenhamos que experimentar o conceito da morte ou a presença da morte, eu preciso compreender que a morte nunca será o ponto final da nossa história. O ponto final, se podemos assim afirmar, da nossa história é viver eternamente com aquele que pagou um alto preço para mudar a nossa própria história, a nossa própria vida. Então, eu creio que esse é o movimento, essa é a melhor maneira de lidar. Viver intensamente, amar intensamente, abraçar intensamente, ou ter contatos virtuais, online, intensamente. Muito obrigado pela sua fala. Nós já estamos há mais de uma hora aqui, o tempo passou muito rápido, e eu quero colocar uma questão para a gente continuar explorando o conhecimento, a sabedoria dos senhores, que é justamente como compreender o valor da espiritualidade nesse momento de pandemia, né? Acho que esse é um ponto que também a gente poderia trazer para as pessoas, né? Professor Valdeci, o que o senhor poderia nos falar sobre isso, né? Sobre essa questão da espiritualidade? Esse momento é tão aflorado, porque com a perda, né? A reflexão sobre a morte, eu acho que acaba aflorando mais a questão da espiritualidade, né? O que a gente tem que ressaltar nesta live hoje é que, exatamente, nós somos seres espirituais. Se faltar o preenchimento espiritual da nossa vida, vai faltar alguma coisa importantíssima, nós não seremos completos. Então, a gente precisa entender que nós temos corpo, alma e espírito, e essa espiritualidade, ela precisa ser prática. Jesus nos fala sobre isso, né? Nós necessitamos, como o pão de cada dia, nós necessitamos também do pão espiritual. Assim como nós necessitamos dormir, descansar, cuidar do nosso corpo físico, nós precisamos cuidar do espiritual também. Então, como que isso acontece? Acontece quando a gente vai preencher esse lado espiritual, primeiramente buscando a Deus em oração. A oração diária, a oração em momentos difíceis, momentos alegres, não é isso? Isso é alimento. A palavra é alimento espiritual, para alimentar o espírito. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, passar tempo meditando na palavra de Deus, não é isso? Cantar louvores a Deus, viver uma vida com Deus, uma prática, não é isso? Ouvir canções espirituais. Tudo isso está fortalecendo o nosso homem, o nosso ser, aquela parte espiritual que precisa. O serviço cristão, não é isso? Boas coisas, a prática do evangelho que nós já falamos aqui, tudo isso vai fortalecer o lado espiritual. E aí nós seremos completos. Então, nesse momento de pandemia, a gente comeu bastante, a gente descansou bastante, mas a gente precisa entender também que o espírito precisou também de muita oração, de muita palavra, de muito louvor, de muita comunhão com Deus. Então, o que eu tenho que dizer é o seguinte, essa parte precisa ser também cuidada por cada um de nós, para que nós sejamos completos. Antes de eu passar para o reverendo Emerson, eu preciso um abraço para Maria Aparecida Bonotto e também a minha satisfação de ter o pastor Ageu aqui. Quando ele apareceu aqui, eu tenho aprendido muito com o senhor, precisamos continuar conversando cada dia mais. Cleiton Barros, também um abraço. Reverendo Emerson, por gentileza, o senhor puder nos dar essa sua sabedoria, esse seu conhecimento para discutir com a gente sobre a espiritualidade e o valor dela neste momento, né? Acho que é importante. Eu também acho que, à luz daquilo que o pastor Valdeci acabou de afirmar, é sempre importante considerar quem nós somos, a complexidade da nossa própria natureza.
E quando eu falo sobre complexidade, eu não estou utilizando nenhum teólogo, ou de repente utilizando alguma reflexão teológica de um determinado autor, mas eu estou pensando um pouco sobre um autor chamado Edgar Morin. O Edgar Morin vai dizer que a nossa vida é marcada por uma complexidade, ou seja, existem vários elementos que tecem a constituição da nossa natureza. Eu me lembro, por exemplo, da minha tia Ginorá, que mora ali na Vila Luz da Iara. Eu fui criado toda a minha infância e adolescência na Luz da Iara, Jardim Rivera e Vila Ipê. E eu me lembro perfeitamente da minha tia Ginorá fazendo colchas de retalhos, ou seja, pequenos retalhos que unidos formavam uma colcha maior. A nossa vida é formada por pequenos retalhos. A nossa existência é constituída por retalhos que fazem quem nós somos. Então, eu posso afirmar que o homem é um ser histórico, biológico, que o homem é um ser geográfico, mas eu preciso compreender também que o homem tem uma natureza espiritual. E essa natureza espiritual, ela só vai encontrar descanso quando tiver uma relação de comunhão com o próprio Deus. É por isso que, em determinados momentos, nós encontramos algumas pessoas que conseguem, na confecção da sua própria vida, ter uma série de coisas. Tem, supostamente, um bom casamento, boa alimentação, uma boa casa, tem bons estudos, conseguem se desenvolver em todas as áreas. Mas parece que há um desencontro, parece que há uma sensação de ausência, parece que há uma sensação de um vazio que não consegue, de maneira nenhuma, ter uma experiência de completude naquilo que temos. Então, você vai encontrar pessoas que estão tentando encontrar a completude da vida, por exemplo, na academia. Eles vão para as universidades, fazem pesquisas científicas, imaginando que os seus projetos, que a ascensão acadêmica, os títulos universitários, vão conseguir, de alguma maneira, silenciar essa fome de existência, de comunhão com Deus. Outras pessoas, tentando eliminar esse vazio, acabam correndo para as academias. Eu não tenho nenhum problema com universidade e academia, mas algumas pessoas acabam imaginando que se eu tiver um corpo perfeito, eu vou conseguir encontrar o significado da minha própria existência. E, portanto, vão para as academias, ou de repente começam a criar grupos de andar de bicicleta. Não há nenhum problema nisso, isso é saudável, o corpo precisa ser cuidado, mas algumas pessoas estão tentando encontrar o significado da vida na academia, da vida nas universidades, e outras estão tentando encontrar o significado da vida em um processo de idolatria da igreja, porque estão dentro dos templos, mas vazios de Deus, vazios de uma experiência com Deus. Então, a religião também, que deveria ser um movimento para me aproximar de Deus, ela é uma espécie de fuga. Os seres humanos estão criando diversos caminhos de fuga. A religião, a universidade, concursos públicos, e não há nenhum problema com a religião, não há nenhum problema com a academia, não há nenhum problema com a universidade, não há nenhum problema em querer seguir uma carreira, por exemplo, militar. O problema é quando eu imagino que essas coisas podem suprir aquilo que é essencial, que é a presença de Deus, o próprio Deus caminhando no nosso ser, permitindo-nos ter uma experiência de vida. Então, me parece que nesses tempos em que nós estamos nos nossos lares, nós precisamos resgatar essa espiritualidade, a espiritualidade do encontro, da palavra, do Espírito que fala através de pessoas. Eu estou lendo um livro agora do Richard Foster, Oração, Refúgio para a Alma. E o Foster vai dizer nesse livro que nós precisamos ter momentos de ter uma percepção da presença de Deus através das pessoas, das circunstâncias e dos momentos. E às vezes nós não estamos tendo essa percepção de que Deus está conosco através de eventos e de circunstâncias. E provavelmente nós não conseguimos ver Deus porque nós estamos num ritmo frenético. Provavelmente o Senhor tem o comando de pessoas sob a sua direção, e o Senhor precisa tomar decisões imediatas, objetivas, precisa fazer com que as coisas aconteçam. E nesse mecanismo da vida, o Senhor como coronel, o pastor Valdeci como presidente, como pastor, eu como pastor, nós acabamos experimentando uma mecanização dos nossos sentimentos. Nós nos tornamos apenas pequenos robôs, criando um movimento de cumprir o ritualismo da existência, o ritualismo do militarismo, o ritualismo da religião, o ritualismo do cotidiano, e esse ritualismo mecânico, ele vai apagando essa chama, que é essa possibilidade de experimentar Deus. Então é tempo de resgatar a consciência do próprio Deus em nós. Obrigado, reverendo Emerson. Se a sua tia mora no Luz da Iara, ela é minha vizinha. Eu moro no Luz da Iara, na Vila Operária. A tia Dinorá e o meu tio Simirão. Pastor Agil, obrigado pela sua participação. Ele está dizendo que ele é muito amigo aqui do obrigado, Agil. O tempo passou muito rápido. Eu fiquei aqui
ouvindo atentamente todas as palavras. Eu tenho certeza que aqueles que nos assistem também, nesse momento que nós precisamos de um conforto, né, para poder passar por esse período de dificuldade. Nós caminhamos por encerramento. Eu peço que então os senhores possam fazer algumas considerações para a gente poder encerrar esse momento, né, e que a gente tenha conseguido, com esse pequeno tempo de 1 hora, trazer, como eu disse, um conforto para aqueles que estão passando tanta dificuldade, aqueles que perderam seus familiares, não puderam nem se despedir. Né? Então eu vou pedir para o reverendo Emerson as suas considerações. Vou deixar o mais jovem, né, o pastor Valdeci, por último, né, Muito bem, gente. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite, Coronel Bonotto. Espero que Deus continue abençoando a sua vida e a sua trajetória, que o Senhor possa compreender a grandeza de quem Deus é e o modo como Ele tem manifestado graça e poder sobre a vida de todos os homens, e principalmente sobre aqueles que o temem. Foi um prazer participar dessa live, principalmente porque o pastor Valdeci está aqui. O pastor Valdeci é uma referência na cidade, o seu tempo de pastorado, a sua experiência pastoral. Nós celebramos a Deus por conta da história dele e da vida dele. Apesar de não termos uma grande amizade, ou pelo menos não vivermos muito tempo, eu estou aqui há 5 anos, mas o reverendo Afro sempre me falou muito bem do pastor Valdeci, os dois também são amigos, e eu espero que o Senhor também continue abençoando muito a vida e o ministério do pastor Valdeci, que ainda tem muita coisa para produzir, e todos aqueles que estiveram atentos, nos ouvindo, muito obrigado pela sua atenção. Rogo que Deus esteja manifestando graça e amor sobre a sua vida, que você possa experimentar um sentido nele, e que os nossos corações sejam marcados pelo desejo e pela consciência da existência de um Deus que conhece completamente a nossa vida e a nossa existência. Que Deus nos abençoe e transforme sempre o nosso coração. Para mim também foi um grande prazer. Primeiramente, dizer que, Coronel, eu não conhecia. Através dessa live, eu estou lhe conhecendo. E já para mim é uma referência também, como coronel, como autoridade. E agradecer pela iniciativa dessa live. Sabemos que o alcance dela é muito maior do que aquilo que a gente está podendo ver aqui. Não é isso? A palavra de Deus ela não volta vazia. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Claudinho Baiano, meu amigo que me convidou também para a live, que a gente já conhece há alguns anos, batalhador também na obra de Deus. Deus abençoe vocês. E quero também dizer ao professor Emerson, reverendo e professor Emerson, querido, muito, muito amado, colega da minha esposa lá na escola Alves Cruz, onde milita um professor, e também na Igreja Presbiteriana, de quem eu tenho um grande apreço, ao Afro, aos outros colegas, ao Eli, ao Paulo Ricardo, e a todos os pastores presbiterianos, a Igreja Presbiteriana, e muito amo mesmo esse pessoal. É um prazer muito grande. Nosso desejo, como ministro do Evangelho, primeiramente agradecer a Deus porque temos a oportunidade de poder compartilhar as coisas de Deus com pessoas. Essa é a nossa missão. Agradecer porque nessa cidade, onde Deus me permitiu realizar um grande ministério aqui para a honra e glória dele, ainda hoje a gente pode realmente fazer a obra de Deus e estamos sempre à disposição. Oramos cada dia para que Deus continue abençoando a nossa cidade, continue abençoando as nossas autoridades, continue, como falou muito bem nosso reverendo e professor Emerson, que Deus use as autoridades, as instituições para cumprir seu propósito nas nossas vidas, na nossa cidade. Nós queremos que podemos melhorar o nosso país através de atuações, como instituições, palavras, nos mostrar os tratamentos e agir. Então, eu agradeço de coração pelo privilégio de dizer que continuamos orando para que Deus continue abençoando o nosso município, o nosso país, e que Deus continue levantando pessoas como você, coronel, para atividades e projetos como esse dessa live. Deus abençoe a todos, que nessa pandemia e em todos os tempos, nós possamos buscar a Deus, que Ele está pronto para nos atender, pronto para nos receber e pronto para nos abençoar. A todos uma boa noite. Eu não tenho palavras para agradecer esse momento nós trouxemos aí um remédio para a alma, né? Que não é só do corpo o problema, né? Esse momento de pandemia. O que eu posso dizer é que eu fico muito honrado de ter os dois com tanta sabedoria aqui, dividindo seu conhecimento com todos nós, porque eu venho dizendo que por muito tempo tentaram romper com as instituições constituídas, né? Entre elas a família, a igreja, né? E poder trazer as autoridades da igreja para colocar o seu conhecimento, a sua sabedoria para todos nós é um momento muito importante. Então,
Assim eu me despeço de todos que estão nos assistindo. Agradeço mais uma vez ao reverendo Emerson, ao pastor Valdeci pela disponibilidade, por dividir o seu conhecimento com todos nós. E assim nós encerramos a live de hoje, que passou muito rápido. Desejo que todos fiquem com Deus. Uma boa noite.